Olá, esse é um resumo dos exercícios que foram feitos em sala de aula e que vocês entregaram na plataforma durante esse último tópico dos exercícios do livro do Halliday, que trata de temperatura, calor, dilatação, transferência de calor, primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá. O primeiro exercício entregue foi esse aqui, o exercício número 4. Ele te dá uma temperatura de menos 71 graus e ele quer o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, é uma equação bem simples, tá? Então, a relação entre Celsius e Fahrenheit é dada por essa expressão, Tc sobre 5, Tf menos 32 dividido por 9. Basta substituir, tá? Onde tem o Tc, substituir aqui. Um pouquinho de cálculo, né? Isolando o Tf, a gente obtém essa temperatura aqui, menos 96 aproximadamente Fahrenheit. Já no item B, ele te dá a temperatura em Fahrenheit, 134 graus, e aí a mesma expressão você substitui nessa expressão aqui. Ó. Substitui aqui, e um pouquinho de cálculo, aproximadamente 57 graus Celsius. O exercício 20 também entregue. Ele fala que um cubo de latão, onde o coeficiente de dilatação linear do latão é 19 vezes 10 a menos 6. Ele quer qual é o aumento da área da superfície do cubo. Então, o cubo tem uma área inicial aqui, que é 30 vezes 30, que é o valor de cada área extra, então 900 centímetros quadrados. O aumento da área é dado por essa expressão. Então, A0 alfa delta T. Multiplicando, não posso me esquecer que o cubo tem 6 lados. Né? Então, a expressão aqui é o cálculo da apenas uma das áreas. E aí o resultado você multiplica por 6, vai dar aproximadamente 11 centímetros quadrados. O exercício 17, esse aqui, ele vai a uma xícara de alumínio. E aí a xícara está cheia com 100 centímetros cúbicos, né, que é o tamanho da... E aí ela está a 22 graus Celsius. Aí, que volume de glicerina é derramado se a temperatura da glicerina e da xícara aumenta para 28 graus Celsius. E ele dá o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina. Mas o do alumínio não é dado. Aqui eu tenho o linear do alumínio, onde o volumétrico eu tenho que multiplicar por 3. Então, a variação de temperatura aqui, 6 graus Celsius. Calculando a variação do volume da glicerina, que está dentro da xícara, é 100 vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, né? Então, é ΔP igual a V0 vezes gama delta T. Então, o V0 está aqui, o gama está aqui, ΔT está aqui. Já para a xícara, ó, ΔV seria da xícara, é V0. O gama eu não tenho, então eu tenho que multiplicar por 3 vezes o alfa, ΔT. Então, 100, que é o mesmo volume, 3 vezes o alfa, ΔT. Para saber o quanto que derrama, é só calcular o volume relativo, né? Ou seja, faz a diferença entre os dois. Se a glicerina aumentar mais do que a xícara, derrama. Então, dá um valor positivo. Se for o contrário, sobra espaço. Então, como os dois têm esses termos aqui que são comuns, ó, o 6 e o 100, ó, o 6 e o 100, posso colocar em evidência. E fazer a diferença entre os coeficientes. 5,1 vezes 10 a menos 4, menos 3 vezes 23 vezes 10 a menos 3 vezes 23 vezes 10 a menos 6. Fazendo esse cálculo, 0,26 centímetros cúbicos, então vai derramar esse tanto aqui. 21, também feito em sala de aula. Aqui tem uma barra, que tem uma fissura aqui no meio. Aí quando sofre aquecimento, ela faz isso, ela sobe esse tamanho aqui. Aí eu ampliei
a figura. Ó. Então, esse aqui é a metade do comprimento final e esse aqui é a metade do comprimento inicial. Aí forma esse triângulo. Calculando o comprimento final, que é L0 mais ΔL, onde ΔL é L0 alfa ΔT, coloco o L0 em evidência, fica L0 1 mais alfa ΔT. Substitui aqui o L0, aqui fica dentro do parênteses 1 mais o alfa, que é 25 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura que ele já me dá aqui, que é 32. Feito o cálculo, a diferença entre o L0 e o L vai ser muito pequena, tá? Então, tomar muito cuidado nisso aqui. Calculou o valor do L, substitui aqui no Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado, tá aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, L que você calcula aqui, né? Dividir por 2, eleva ao quadrado. L0 que você tem, que é 3,77, divide por 2 eleva ao quadrado, mais x ao quadrado. Isola o x, você vai encontrar aproximadamente 7,5 centímetros. O 22 é uma forma de evitar que os objetos se encontram no interior de uma garagem congelem. Então, em uma noite fria de inverno, no qual a temperatura cai abaixo do ponto de congelamento, é colocar a banheira velha com água na garagem. Se a massa da água é 125 kg, que a temperatura inicial dela é 20 graus Celsius, e ele quer saber a energia que a água deve transferir para o ambiente, para congelar totalmente. Então, primeiramente, a água, para congelar, ela tem que liberar energia em duas fases, né? Primeiro, esfriar e depois passar de um estado para outro, do líquido para o estado sólido. O calor, a massa da água, 125 kg, o calor específico da água, 4.190, a variação de temperatura aqui, como ela está a 20, a variação vai ser 20. Então, é só substituir aqui, ó, MC ΔT. Então, M está aqui, C está aqui, ΔT está aqui. Mais a massa da água, o calor latente de fusão, ou seja, o calor de transformação. 125, 333 kg, então 1000 aqui. Muita gente errou isso, né? Que não considerou que aqui vezes 1000. Fazendo a soma, você tem aqui 5,2 vezes 10 a sétima joule, que é a quantidade de calor que essa água vai transferir para o ambiente. E aí, qual é a menor temperatura possível da água e do ambiente até que isso aconteça? Até chegar a 0 grau. Chegando a 0 grau, aí tudo que está dentro do ambiente começa a congelar também. 43. A 43 é calcular o trabalho quando você tem um gráfico, né? Então, aqui um gráfico linear, ó, de A para B, de B até essa linha verde aqui. O B é direto aqui, e o C vem para esse ponto, depois que é o ponto final. Então, o trabalho é realizado nas 3 trajetórias. Trajetória A, então esse retângulo grande, que é a base, que é 3 vezes 0, vezes a altura, que é tudo, tá? Você não exclui essa parte não, que é o P0. Então, P0 vezes 3 vezes 0, o V0 é 1, né, por causa da escala, que ele fala que a escala aqui é 4, então é 4, 3, 2, 1. É só pegar e multiplicar, que dá 120 joule. Pela trajetória B, forma um trapézio, que é essa figura aqui, ó. A base menor é isso aqui, tá aqui. A base maior é tudo, que é o P, 0. A altura é 3 vezes 0, dividido por 2. Aqui dá 40 por 4 dá 10.
com 40 dá 50, então está aqui 50. O V0 é 1, 3 vezes 1. Então ficou 50 vezes 3, tudo dividido por 2, 75 joules. E a trajetória C, que só me dá essa área aqui, ó. Porque daqui até aqui não realiza trabalho, né? Então só tem essa área aqui. Então é P0 sobre 4 vezes 3 V0. Então aqui dá 40 por 4 dá 10, né? E aqui 3 vezes 0 dá 1, que dá 3, né? Então seria 10 vezes 3, 30 joules. Já esse aqui, ele te dá uma câmara e ele te dá as escalas, que é definida aqui como Vs igual a 40, a 4, né? Então, daqui até aqui tem 3. Como que é feito o cálculo do trabalho? O trabalho é sempre o maior menos o menor. Lembrando que você tem aqui trabalho de A até B, de B até C e de C até A. E você tem que observar o ciclo, né? Olha, aqui do B até o C, trabalho negativo. Se fosse do C até o B, trabalho seria positivo. Mas vamos considerar apenas as áreas aqui, ó. A área 1, que seria todo esse retângulo, menos a área 2, que seria esse trapézio aqui, ó. Retângulo, trapézio. Que sobra esse triângulo aqui, ó. Como é que calcula a área desse triângulo aqui? Ó. A altura dá 20, aqui a base dá 3. Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então é 20 vezes 3 dividido por 2, que dá 30. Ó, obtive 30 positivo. Mas como eu falei, observar o ciclo. Olha o sentido. O sentido está vindo aqui para cá. Tá? Então esse trabalho é negativo. Então menos 30 joules. 45. O trabalho de 20 joules é realizado sobre um sistema em uma quantidade, aqui ó, trabalho sobre o sistema, então trabalho negativo. E tem a pergunta qual é o trabalho, incluindo o sinal. Então se é sobre o sistema, então é negativo. Calor removida do sistema, como é 70 calorias, então menos 70. Em joule, basta multiplicar por 4,19 que você tem em joule. A variação da energia interna. Primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então, menos 293, menos 200. Então, dá mais 200. Tá? Menos 93,3 joules. 47. Esse você tem que tomar cuidado, ó, por causa do ponto aqui. Ó. O trabalho realizado é 1,2. Então, o trabalho aqui, nessa figura aqui, 1,2 joules. Aí vem aqui. Ao longo da trajetória AB, a variação da energia interna é trajetória AB. E o trabalho é 5 joules. E o valor absoluto do trabalho realizado é 5 joules. Então, no ciclo aqui de A até B, você tem energia interna e o calor. A energia interna e o trabalho. E aí o item L perde o calor. Primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. De A até B, eu tenho energia interna 3, eu quero o calor e o trabalho aqui é 5. Então, menos 5 passa para cá, então o calor aqui dá 8 joules. Qual é a energia transferida na forma de calor ao longo da trajetória AB? Ao longo da trajetória AB, aqui, se eu pensar no ciclo fechado, vou pensar A, B, C, né? A variação da energia interna tem que dar 0. E aí eu estou pedindo aqui a quantidade de calor aqui, AB.
Então vamos lá. Peraí. Desculpem. O AB eu já fiz, né? Já dei aqui. Na trajetória BC. Trajetória BC. Daqui até aqui. Se eu pensar aqui no ciclo fechado, aqui, circulando tudo, eu tenho que a variação da energia interna é zero. Se eu fechar o ciclo. Então, todo o calor fornecido nesse ciclo tem que ser igual ao trabalho realizado. E ele fala que o trabalho aqui, total, nesse ciclo aqui, é 1,2. Então, vamos lá. Calor de A até B, mais o calor de B até A, mais o calor de C até AB, BC e CA. Então, os três aqui. Ficou esquisito aqui, né? Tem que ser igual ao trabalho, porque a variação da energia interna é igual a zero. Bom, de A até B, eu descobri aqui que é 8. De C até A, está aqui, que é 2,5. Só faltou de B até C. Isso tudo tem que dar 1,2. Aqui dá 10,5, positivo, passa para lá negativo. Aí, somando com 1,2, dá menos 9,3 joules. Exercício 51. Ele te dá aqui uma esfera, e aí ele fala que a emissividade dela é 0,850, ela está a 27 graus Celsius. Em um local onde a temperatura ambiente é 77. Então você tem que fazer dois cálculos, né? Um cálculo para radiação e para absorção. Então ela absorve e irradia. Então, no item A, quanto que ela emite? Então, quanto que ela está radiando? Então, ela está aqui, ó. A equação é bem simples. A constante Stefan Boltzmann, a emissividade do objeto, a área e a temperatura em Kelvin, a quarta potência. Como está a 27 graus, essa temperatura em Kelvin é 300. Substituindo aqui, constante de Stefan Boltzmann 5,67 vezes 10 a menos 8, emissividade 0,850, a área, que é uma esfera, 4πr ao quadrado, vezes a temperatura quarta. Então, ó, a taxa de radiação é essa aqui. Agora vamos ver quanto que ela absorve, né? Porque a temperatura aqui está maior. Então vamos lá. 5,67 vezes 10 a menos 8, continua a mesma coisa. 0,850, que é a emissividade, continua a mesma. A área, 4πr ao quadrado, é a mesma. O que muda é a temperatura. A temperatura do meio é 350. Então encontra isso aqui. 2,28 vezes 10 a terceira watts. E no item C, qual é a taxa de troca de energia? A taxa de troca é sempre aquilo que você absorve e aquilo que você irradia, que vai dar 1,05 vezes 10 a terceira. A figura 18.18 é essa aqui. Você tem um reservatório quente, um reservatório frio e um condutor. Aí, no regime estacionário, a placa é feita de cobre, a constante é 401 watts por metro Kelvin, a equação é sempre essa constante vezes a área, vezes a diferença de temperatura dividido pelo comprimento. Então, o K 401, a 90, que é a área, só que está em centímetro quadrado, então dá 10 a menos 4. Diferença de temperatura não precisa passar para Kelvin, porque essa variação tanto em Celsius quanto em Kelvin é a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo valor, então dá 115 aqui, dividido pelo L, que é 25 centímetros, que dá 0,25 metros, dá 1.660 joules por segundo, ou 1,66 kJ por segundo. 54, semelhante, né, que ele fala se pudesse alguns momentos do espaço sideral, né? Então o que vai acontecer? Você vai
transmitir ou transferir, né, energia para o sistema aqui por radiação. Então, a constante Stefan Boltzmann, a emissividade do meio, ou a emissividade do seu corpo, a área que a gente faz uma estimativa, né, como aproximadamente 2 metros quadrados. Aqui a temperatura da superfície seria um pouquinho diferente, um pouquinho menor do que 310, né, do que a temperatura interior, mas eu peguei a temperatura interior do corpo, que é 37 graus, passando para Kelvin, dá 310. Só substituindo, 5,67, a emissividade 0,9, a área 2 metros, 310 a quarta, aproximadamente 9 vezes 10 a quarta watts, né? E é isso aí. Então são esses os exercícios que vocês me entregaram na plataforma. Tá ok?